A comunicação pública é uma forma de incentivar a prática da cidadania. Dos vários meios de comunicação, como TV, rádio, mídias sociais, portais de notícias, é possível não só transmitir informações sobre as ações dos gestores públicos, como também permite a interação entre representante e representado. A comunicação pública é exercida em todas as esferas de poder, legislativo, executivo e judiciário. Agora, como funciona e o porquê existe a comunicação pública? Bom, quem vai responder essa pergunta no nosso programa de hoje é o meu convidado, Marcos Teixeira, ele que é jornalista e diretor de comunicação aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. Marcos, seja muito bem-vindo ao Visão da Política. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje falando sobre comunicação política, comunicação legislativa. Analisa, eu que agradeço o convite, a você de casa, muito obrigado aí pela audiência. É um prazer estar aqui falando um pouco daquilo que a gente gosta. A gente trabalha com comunicação política porque a gente gosta de levar esse conteúdo e aqui nós vamos falar de visão política. Muito bom o nome do programa também. Muito obrigada. Marcos, por que existe a comunicação legislativa? Como ela funciona? Qual é a importância dela para a sociedade? A comunicação, ela tem justamente a premissa de passar um conteúdo, mas nem sempre aquilo que é falado é o que é entendido. E aí entra a responsabilidade aqui dos profissionais, no caso da Assembleia Legislativa, mas nós temos também na Câmara Federal, não é, a comunicação da Câmara, no Senado, a Câmara Municipal aqui de Goiânia também tem isso. E a responsabilidade dos profissionais que trabalham aqui na Assembleia Legislativa é muito grande, porque você tem que passar um conteúdo, mas acima de tudo você tem que ser entendido, porque a comunicação, e aí os teóricos da comunicação estudam e falam sobre isso, não é aquilo que você fala, mas é aquilo que as pessoas entendem. E aí nesse processo da comunicação legislativa, da comunicação política, tem muita burocracia. Os trâmites legislativos, por onde o projeto tem que passar, o tempo de interstício entre uma votação e outra, são muitas burocracias que aí entra justamente o papel do comunicador para traduzir isso para as pessoas que estão em casa entenderem bem e acompanhar, né, essa democracia acontecendo. E aí eu quero fazer um adendo aqui, parabenizar os profissionais, né, aqui da comunicação da Assembleia Legislativa, a você aí estendendo a todas as pessoas que trabalham na televisão, é uma forma de levar esse conteúdo, o pessoal da agência de notícias também, que tem um trabalho fantástico, que faz essa transcrição, mas de forma muito fácil de ser entendida. E o pessoal das redes sociais também, que é uma nova forma de comunicação, um pouco mais curta, um pouco mais direta, mas também levando esse conteúdo para que as pessoas entendam o que é a política, o que é o processo legislativo, no caso aqui o processo legislativo estadual. Bom, um dos objetivos da comunicação política, através principalmente das mídias sociais e também do nosso canal do YouTube, do portal de notícias, tem ali a ouvidoria, a gente tem o aplicativo Deputados aqui, é que não tenha só essa informação que chegue até o nosso telespectador, mas ele também pode se comunicar, ele também pode criticar, ele pode dar opiniões. Como funciona essa parte para você poder filtrar e entender também o que aquela pessoa, aquele cidadão quer da Assembleia? O aplicativo Deputados aqui é um grande exemplo disso. No ano passado, por exemplo, que foi o ano do lançamento, a quantidade de downloads foi surpreendente. E as pessoas mandaram, sim, muitas mensagens. Existe uma rejeição das pessoas com a política, isso é normal, existe um senso comum de muita crítica sem as pessoas entenderem. Muita gente fala assim, não, o político não faz nada, o político acaba não trazendo muitos resultados. Só que quando a pessoa tem esse canal direto, essa forma de comunicar, ela facilita muito. E aí vamos pegar um pouquinho na história. Por muito tempo a política ela foi muito afastada da população. Eu lembro que em 2014 eu participei de uma eleição no qual esse candidato foi um dos primeiros a usar Facebook na época, porque os políticos não usavam muito as redes sociais, porque ele estava abrindo ali para crítica, né? Quando você tem ali os comentários, então tinha muitas críticas e isso é normal. Quando você está num cargo público, você tem que estar também à disposição das críticas. Tem os elogios? Tem, mas tem as críticas também. A partir dessa inserção das redes sociais aí à disposição dos políticos e automaticamente da população, isso mudou muito. Tem muita mudança acontecendo, as pessoas estão mais engajadas, as pessoas estão discutindo mais política, eu acho isso um avanço.
É lógico que tem muito radicalismo? Tem, mas a gente já está caminhando para um avanço onde você tem um canal direto da população falar com o seu político direto ou falar com a instituição, no caso aqui a Assembleia Legislativa, e aí abordando o aplicativo Deputados Aqui. É uma forma muito direta da população sugerir um projeto de lei, por exemplo, ou questionar determinados projetos de leis. E aí tem um detalhe, algumas pessoas acabam desanimando, eu mandei lá uma sugestão, mas acabou não sendo aprovada. Gente, é um detalhe muito curioso. Quando você está votando em alguém, você está elegendo um representante. São aquelas pessoas, no caso aqui 41, que vão decidir as aprovações. Maioria vence. Aí dependendo do tipo de projeto, precisa de maioria absoluta, que é 2/3, ou dependendo do projeto, maioria simples, que ali é a maioria do público que tiver, ou melhor dizendo, dos deputados que estiverem ali no plenário. Então tem essas burocracias, mas eu vejo com muito bom grado essa questão do avanço que a população está tendo de mandar mensagem e ser respondida, de comunicar direto, dar a sua opinião, criticar também, tem as críticas, e muitas críticas elas são respondidas e até atendidas, não é? A gente percebe aqui na Assembleia, por exemplo, Analisa, depois de crítica da população, a mudança que o presidente Bruno Peixoto fez, que foi a questão do registro de ponto. Isso é um avanço para a população que faz essa cobrança, e isso criou um avanço de presença. A Assembleia hoje ela tem uma presença de servidores muito grande. É nítido isso quando as pessoas passam e falam, nossa, que tanto de carro que tem ali na Assembleia, está tendo algum evento? Não, está tendo trabalho na Assembleia, né? Então as pessoas têm que vir, têm que trabalhar, e isso é um avanço que a população tem acompanhado. Bom, outra grande importância é mostrar a transparência, que é o trabalho dos 41 parlamentares e também da gestão da Assembleia, né? Porque quando a gente fala da mídia comercial, eles vão mostrar o que é de interesse do público. Nem todos os projetos, os trabalhos dos parlamentares vai ter esse interesse para ir para um jornal de uma TV comercial, por exemplo, diferente daqui. Tudo é mostrado, inclusive em tempo real pelo site e também com transmissões ao vivo, né? Explica pra gente essa diferença e os principais desafios de fazer a comunicação de 41 deputados e da gestão da Assembleia. Excelente pergunta, porque a comunicação institucional, ela cobre toda a instituição, todos os trabalhos que acontecem. Mas é só a sessão plenária, é só terça, quarta e quinta? Não, pelo contrário, tem várias reuniões durante todos os dias, inclusive as comissões, elas se reúnem periodicamente e as discussões, inclusive, começam por ali, não é? Nenhum projeto vai a plenário sem antes passar pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Isso geralmente não tem tanta cobertura pelos veículos de comunicação comerciais. Por quê? Porque eles têm uma grade ali, eles têm uma cobertura de vários outros assuntos e acaba que eles vão pincelar uma parte daquilo no que interessa para a direção e também para o que interessa para o público, de forma muito sintetizada, não é? Uma matéria, por exemplo, de TV, ela não passa de 2 minutos, é a média de uma TV comercial. Quando a gente está falando do veículo institucional, nós temos o tempo todo para fazer essa cobertura. Você que está assistindo o programa Visão Política, por exemplo, eu quero acompanhar uma sessão plenária, você acompanha na íntegra na TV Alego. Não, mas eu não tenho tempo ali de ligar a TV. Tem também no YouTube. Então você tem essa multiplataforma para você acompanhar. Pois não? Só dando uma aspas, no caso, é passado ao vivo. Mas a pessoa também que não quer acompanhar tudo, após a sessão, tem uma matéria com um resumo da sessão. Só que é um resumo, como você falou, maior, porque a gente tem que dar detalhes, a gente tem que explicar essas palavras mais burocráticas do legislativo, né? O juridiquês. Já na TV comercial, o tempo é curto, é rápido, então eles vão direto para o objetivo, né? E o que é bastante curioso também é porque aqui na casa e em todas as casas legislativas tem situação e oposição. Um projeto de lei ele vai ser defendido com uma ideologia, com uma ideia, não é? E ele vai ser às vezes criticado, vai ser às vezes tentado derrubar ele pela oposição. Isso é muito normal. E aqui a gente acaba ponderando, e é o nosso papel aqui mesmo, ouvir os dois lados. Quando você percebe uma entrevista, por exemplo, de um deputado de oposição, ele está exercendo o papel dele de democracia, de passar aquela visão. Afinal de contas, aquele deputado ele é um representante de uma classe, de uma população que votou nele. Então isso é muito interessante do processo legislativo. Causa raiva em muitas pessoas que às vezes não entendem, por exemplo, eu converso com algumas pessoas aqui fora daqui, e as pessoas, não acredito como que aquele projeto X passou.
Gente, nós temos que entender que democracia é a maioria decidindo. Às vezes eu posso até não concordar com determinado, se eu fosse um deputado, não concordar com um determinado projeto, mas eu vou ter que concordar com a votação democrática onde a maioria venceu. Então, na Casa Legislativa aqui, a TV está cobrindo o tempo todo, e aí eu parabenizo vocês porque transmitir tudo isso que é discutido no plenário de forma sintetizada e na linguagem da comunicação para que você aí de casa entenda, não é fácil. Vocês estão de parabéns. Explica para a gente também sobre a importância da transparência, porque todos esses meios de comunicação e o portal, eles são muito importantes para dar transparência aos atos dos nossos gestores, dos nossos deputados. E aí o portal de notícias tem um papel tão importante que é primeiro lugar em transparência no Brasil, né? Pois é, até parabenizar toda a gestão por isso, né? Nós temos o selo Diamante aí, e isso não é um título que é concedido pela própria casa ou às vezes por um veículo de comunicação. É um selo concedido por órgãos de controle, tá? O TCE, por exemplo, ele faz parte de um conselho no qual faz essa avaliação nacional e a Assembleia, mais uma vez, ganhou o selo Diamante. No ano passado, a Assembleia Legislativa já tinha conquistado, né, pela primeira vez aí o selo Diamante, colocando como a mais transparente. E o site é bom porque ele tem as buscas muito acessíveis. Se você aí de casa quiser saber o que a Assembleia está gastando com veículos, por exemplo, você tem como entrar pelo site, fazer essa busca e ter ali toda a comprovação, todo o detalhamento. Foi isso que os órgãos de controle verificaram e perceberam e constataram que a Assembleia é muito transparente. Isso é muito importante porque por muito tempo as pessoas tinham um senso comum e ainda algumas têm, e a gente precisa desmistificar isso, que é assim, não, lá gasta aleatoriamente, o dinheiro é assim. Por muito que a gente já viu na TV, em outros estados aí, tem-se a ideia de que é assim, muito solto, e não é. A burocracia, ela existe para ter controle, e além disso você tem que ter essa transparência. O site é muito importante. Se você ainda não acessou o site da Assembleia Legislativa, eu te convido, joga aí no Google, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, vai aparecer a primeira, você vai clicar. Tem a parte noticiosa, onde você vai acompanhar o trabalho que é feito aí pela agência de notícias, os excelentes profissionais que trabalham aqui na Assembleia, que fazem todo o detalhamento do que acontece no dia a dia da Assembleia. Tem a parte também dos gabinetes, eu quero saber do deputado que eu votei. Você tem uma parte lá direto do gabinete que você vai ter a notícia do que ele está fazendo no dia a dia. Não, eu quero saber dos gastos, eu quero saber do salário. Tem lá na parte de transparência, e é essa parte que foi premiada mais uma vez, 2024, aí, a Assembleia Legislativa com selo Diamante de muito transparente. Marcos, você tem experiência não só na área de comunicação pública, mas também privada. Explica pra gente a questão da imparcialidade. Eu vejo algumas pessoas comentando, porque tal TV ou tal instituição, empresa é parcial nas suas matérias. E explica também pra gente, fazendo um contraponto, sobre a imparcialidade que a gente precisa ter aqui na Assembleia como comunicadores quando a gente vai falar dos deputados. Eu brinco, aqui são 41 chefes e aqui nós da comunicação não temos partido. A gente comunica e passa a informação de todos eles de forma igual. E esse é uma discussão até ampla, porque nós, como pessoas, como cidadãos, nós temos as nossas ideologias. Mas quando um profissional formado, e aqui nós temos essa formação para isso, a gente tira essa ideologia nossa de lado para entrar sim para o campo profissional, onde a gente tem que passar notícia. Eu vou fazer um paralelo aí entre os veículos tradicionais, veículos comerciais, não é? Para os veículos institucionais. Aqui, enquanto instituição, a gente não tem opinião. A gente vai cobrir aquilo que está acontecendo e a gente vai ouvir os dois lados, os três lados, dependendo do debate, acaba que surgem até três lados, né? Então a gente ouve ambos os lados, a gente tenta ser bastante equilibrado, e a gente tem conseguido sim, até no tempo. Se a gente dá um tempo X para que a situação fale de determinado projeto, a mesma coisa acontece para o outro lado, para que a gente tenha equilíbrio e que a gente mostre os dois lados, e a decisão, a opinião, esse julgamento é do cidadão.
são as pessoas que acompanham diariamente, e a nossa audiência tem sido muito grande. Inclusive o site ele tem uma crescente de audiência muito grande, tá? Principalmente no interior. Os jornalistas do interior que acabam não tendo tempo de vir fazer uma cobertura aqui no plenário, eles acompanham o site, fazem ali a checagem das informações e a publicação nos veículos deles. Agora, em relação aos veículos comerciais, a gente percebe que muitos veículos eles têm a característica de opinião. E aí, sim, pode ter a tendência, pode ser considerado, mas esse veículo tal é tendencioso. Determinadas empresas, elas deixam os seus apresentadores, os seus radialistas e também o pessoal da imprensa escrita, né, os veículos digitais, tecerem as suas opiniões. Isso é uma decisão comercial da empresa e acaba que ali está a ideologia do profissional. Nos Estados Unidos, vamos pegar até um exemplo, isso é muito mais claro. Os Estados Unidos talvez esteja mais avançado em várias coisas, até na questão da comunicação também. Os veículos lá, eles têm bandeiras, eles já são identificados por bandeiras. Aqui a gente ainda tem, não, os veículos são imparciais. Os veículos comerciais, eu de repente não enxergo tanta imparcialidade. Por quê? Porque quando você deixa um comentário ali para o apresentador, o radialista falar, ele está tecendo a opinião dele com a ideologia dele. É de respeitar? Claro que é. Mas também não adianta falar que é imparcial. Essa é uma opinião particular minha, não é nem da Assembleia Legislativa. Aqui, na comunicação institucional, o que a gente comenta com todos os colegas profissionais aqui é justamente essa. Olha, a partir desse momento, quando você entra aqui para fazer essa cobertura, você está fazendo uma cobertura institucional, não uma cobertura de opinião, não uma cobertura de ideologia. Então essa é a principal diferença que eu particularmente vejo. Em relação a ser fonte, o site, como você falou, jornalistas do interior ou até mesmo daqui de Goiânia, eles utilizam o portal de notícias, as matérias da TV, às vezes a gente até troca mensagens com alguns colegas, porque a gente serve como fonte para essas informações, justamente por ser postado na sua integralidade. Eles fazem um resumo e aí vai para a mídia deles o que realmente é de interesse da linha editorial deles. Como ter esse cuidado de não deixar faltar nada, sabendo que tem a responsabilidade de ser fonte de todas as notícias que vão ser veiculadas no Estado? O cuidado que a gente tem com a notícia ele é muito grande, mesmo sem perder tempo. Por quê? Quando você tem um tempo muito grande para escrever uma matéria, você tem mais tempo ali para balancear, para revisar. Aqui a gente tem a preocupação de ter a notícia em tempo real, isso acontece na TV, isso acontece no site, também nas redes sociais, e logo na sequência a gente coloca o conteúdo mais completo, logo na sequência, até para ser fonte de informação, como você disse. Aqui nós temos uma característica muito interessante, que é a mescla dos profissionais com muita bagagem, com muita experiência. Eu vou dar um exemplo do Paulo Bergs, né, da TV Assembleia, que ele tem uma bagagem muito grande, é uma enciclopédia que você senta ao lado dele, você tira dúvidas e conta história e aprende com ele. E nós temos a Cida Mendonça, por exemplo. A Cida Mendonça, ela tem só de Assembleia Legislativa 39 anos de trabalho prestados. Ela já se aposentou e continua trabalhando e com um trabalho assim irretocável, porque a grande preocupação dela é ter velocidade sem perder qualidade. E aí, o que as pessoas de casa precisam entender é que existe uma rotina que a gente tem. Por exemplo, o repórter fez a matéria, passa por uma edição no qual vai checar justamente essas informações de trâmite, de interstício de uma votação para outra, confere ali a quantidade de votos para ficar tudo de maneira correta com a diretoria parlamentar e na sequência faz-se a publicação dessa matéria. A mesma coisa acontece na TV também, tem os revisores, tem os editores, não é? Para que esse conteúdo vá com toda a qualidade de informação, sem esquecer de nenhum ponto. E aí, nesse meio tempo, ainda faz esse trabalho de assessoria, vamos chamar assim, que são os colegas jornalistas comerciais aí ligando para tirar alguma informação, tirar alguma dúvida, e surgem mesmo muitas dúvidas, principalmente de votações polêmicas, Sim. porque elas são muito acirradas, e aí o jornalista que de repente não trabalha todos os dias com a comunicação política, ele fica em dúvida. Como que funciona isso? Por onde tem que passar agora? E agora? Vai para
para o executivo sancionar ou não, tem mais prazo, como que é o pedido de vistas. Então, tudo isso é um trabalho de assessoria que a gente faz no dia a dia para que também o veículo comercial não erre, né, nessa publicação. Então, é isso. Em resumo, a gente tem uma preocupação muito grande na edição ali, na conferência dos dados, para que não saia nenhuma notícia errada. E qual é a importância da comunicação legislativa para a nossa democracia? Muito importante. Olha, é um trabalho que você vai explicar como que é discutido, como que é debatido, como que é votado projetos de leis. Não é simples, ele é complexo e ele é montado para que tenha realmente o funcionamento da democracia. Se a gente perguntar, tá, o que é democracia? A democracia é uma pluralidade de ideias onde a maioria vence. Pode ser questionado o processo, vou começar lá pela eleição. Tem muita gente que fala, mas na eleição não é justo porque tem alguns candidatos com a votação maior e que ficam de fora e alguns com votação menores que ficam dentro. Já é uma montagem para ter uma justiça, vamos dizer assim, de votação, porque começa pelo partido, não é? Então, quando vem aqui para dentro, já tem a montagem ali do plenário, 41 deputados, tem-se a eleição da mesa. Como que funciona isso? Muitas pessoas não entendem como é que funciona isso. Começa daí a nossa explicação. Por exemplo, eu assisti a matéria aqui na TV Assembleia quando falou da eleição do nosso presidente aqui, né, o deputado Bruno Peixoto. Foi por unanimidade, foi uma articulação muito grande dele com os deputados, porque aí é uma votação indireta, não é a população que escolhe. São os deputados, são os pares ali que escolhem a mesa diretora, composta pelo presidente, vice-presidente, secretários, né? Então, essa composição já começa o trabalho do comunicador passar essa informação. A partir disso, o presidente é quem toma as decisões, junto com a mesa diretora, das decisões administrativas, porque a casa, ela funciona a parte política, mas tem a parte administrativa também, e cabe ali ao presidente, à mesa diretora, tomar essas decisões. Esse trabalho a gente vai mostrando no dia a dia. Cada presidente tem a sua cabeça, cada mesa diretora tem as suas decisões e vai tomando rumo, né, naquilo que a casa vai fazendo. Consequentemente também os projetos de leis, que eles são votados de uma forma cronológica, tem o passo a passo, não é simples, não é simplesmente, eu tenho um projeto de lei, já vou colocar e semana que vem ele já está aprovado. Não, você precisa de ter um trâmite, ele passa pela procuradoria para que veja a questão legal. Não adianta um projeto de lei, por exemplo, ser votado se depois ele cai na questão jurídica, né? Então, por exemplo, um deputado ele não pode criar despesa, ele não pode colocar um projeto para criar despesa para o Estado, isso tem que partir do Executivo. Então, tem os projetos de leis que partem dos deputados, certo? E tem os projetos de leis que partem do Executivo vindo para a Assembleia. Então tem essas diferenças e a gente faz essa comunicação no dia a dia. Você vai acompanhar mais aí a TV Assembleia e o site também da Assembleia para trazer essas informações para vocês. E ainda tem as sugestões que as pessoas podem dar de projetos de lei. Mas é importante ressaltar isso. A ideia é boa, mas ela cabe para o trabalho parlamentar estadual ou seria uma proposta do município ou até mesmo federal? Ela é constitucional? Então, cada projeto aprovado, ele passa por todo um processo para saber a sua legalidade, a sua constitucionalidade, né? Exatamente. A gente tem acompanhado, por exemplo, uma crise aqui na saúde do município. O deputado, ele não tem tanta influência para resolver um problema desse. Pode ter influência? Pode, como foi uma decisão do Bruno Peixoto, nosso presidente, que já declarou que vai repassar parte do 10º, que é o dinheiro que vem para a Assembleia Legislativa, para que possa ter ali o pagamento e o cumprimento das obrigações no município. Vai repassar um dinheiro, aí tem toda a legalidade, mas ele não pode fazer uma lei para mudar alguma coisa no município. O deputado estadual faz as leis do Estado. Um deputado federal vai fazer as leis do país, né? E o vereador vai cuidar de cada cidade ali, fazendo não só as leis, mas também fiscalizando. E esse é um papel muito importante dos deputados aqui. A gente percebe o trabalho de fiscalização. Por exemplo, tem um problema na saúde estadual ou na educação estadual, é o deputado quem vai fazer aquela fiscalização. Só que as pessoas realmente, e foi bem abordado por você, Monalisa, as pessoas às vezes não entendem essa separação e aí às vezes fazem uma cobrança indevida ou querem um projeto de lei que o deputado proponha, mas que ali ele não é legal. Então por isso que ele passa pela CCJ, passa pela Procuradoria para fazer esse estudo e essa validação. Porque uma vez um projeto até aprovado, às vezes acontece isso, já aconteceu em outros momentos, agora não tem acontecido tanto, ele passa, ele é aprovado, mas quando vai ser sancionado, ele cai por não ter a legalidade jurídica, não é?
Para a gente finalizar, qual é a sua visão da política? Eu acho que a política é a grande oportunidade que nós temos de construir um mundo melhor. Não tem outra forma de ter um mundo melhor se a gente não passar por debates, por discussões. Ah, mas é muito moroso, demora. Tirando a parte da democracia, tudo é ditadura. E a gente tem acompanhado o noticiário internacional, por exemplo, na Síria, acabou de ter uma ação aí de rebeldes para derrubar um regime que já dura 40 anos. Porque tudo aquilo que não é democracia é ditadura, vem de cima para baixo de uma forma imposta. E na democracia não, é feito um debate, nem sempre aquilo que a gente acredita é o que vence um debate, mas é a forma mais equilibrada de conquistar. E através da política você pode fazer sim grandes ações. Eu vou dar um exemplo aqui, Mona Lisa, que foi através de uma ação política, a segurança que nós vivemos no estado hoje. Quem anda com caminhonete hoje tem uma segurança de dirigir seu veículo e saber que não vai ser assaltado na esquina, que não vai ter o seu veículo roubado quando estacionar. E isso em tempos atrás não era assim. Então é uma ação política. A política ela pode mudar a sociedade, ela pode evoluir, ela pode trazer a parte social, depende muito da capacidade de cada pessoa, por isso que é importante você de casa pensar muito na hora de votar e mais do que isso, participar do dia a dia da política, acompanhar, cobrar. Os lugares mais desenvolvidos do mundo têm a participação das pessoas na política, cobrando, acompanhando e conquistando também essas mudanças. Marcos, eu ia finalizar, mas já que você falou de segurança, principalmente de veículos, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu parei o meu carro ali em frente ao Campo do Goiás, na Serrinha, na 85. Um local muito movimentado, cheio de câmeras. Em pouco tempo eu cheguei, meu step havia sido roubado, o óculos de sol também, não roubaram mais coisas porque não tinha. Alguns meses atrás, por descuido meu, parei numa rua no setor marista, um pouco mais afastada, começou a chover, tive que ficar esperando um tempo. Quando eu cheguei no meu carro, eu percebi que eu tinha deixado os vidros abertos, com mala, bolsa de maquiagem, roupas, assim, meu carro estava farto para quem quisesse roubar, ele estava intacto. Na hora que eu vi que eu tinha deixado o vidro aberto, na hora eu pensei, falei, levaram tudo, porque assim, estava fácil, estava intacto. Então, aí você já consegue ver uma diferença. Claro que não é para se fazer isso, né, gente? A gente não pode dar bandeira. Porém, aconteceu duas situações que uma estava muito propícia para um assalto, para um roubo, e a outra já não estava. Em diferença de 6, 7 anos, mais ou menos, a gente viu a diferença da segurança pública aqui no nosso estado, na nossa capital. É porque as coisas elas acontecem com uma decisão. Nada é por acaso. Se hoje a gente vive essa segurança porque alguém tomou uma decisão, passou a ter uma linha de conduta diferente e a gente vê o resultado na prática. Então a política é isso, ela é a decisão que pode mudar a vida de cada um de nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço para você, obrigado aí pela audiência. O Visão da Política de hoje fica por aqui, mas eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.